Olá, bom dia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. E nessa manhã nós vamos avaliar a lição de número 4 de nosso currículo, de nossa grade, e tem como título Quando a Adversidade é Decepção. Quando a Adversidade é Decepção, escrita pela educadora Lina Silvana. Mas eu gostaria de tomar a liberdade de dar um outro título para essa lição. Vencendo a Adversidade com a Sabedoria. Vencendo a Adversidade com a Sabedoria. Esse texto fala, ou a lição trata, de Josué. Em nossa escola bíblica dominical desse período, temos avaliado a adversidade à luz da experiência de vida de diversos personagens bíblicos. E o personagem de hoje é Josué. E esse texto, portanto, nos leva a compreender de uma forma mais adequada que as adversidades chegam, mas elas podem e devem ser vencidas a partir de uma atitude de sabedoria, de busca constante da sabedoria para enfrentarmos essas adversidades e tirarmos, sim, proveito destes momentos difíceis como aprendizado para a nossa vida. O texto base dessa lição está no capítulo 9 do livro de Josué e eu destaco os versos 14 e 15, que dizem assim: Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. E depois, no verso 18, diz assim: Mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade passou a criticar os líderes. Josué e os líderes não pediram conselho ao Senhor e depois foram criticados em função da decisão tomada. Josué é um dos personagens mais interessantes e mais agradáveis do Velho Testamento e de toda a Bíblia. Josué tem o seu livro que narra os principais feitos, os principais trabalhos realizados por esse líder do povo de Deus. E da vida dele, da história deste homem, basicamente concentrada no livro que leva o seu nome, mas também com aparições em outros momentos do Pentateuco, especialmente na narrativa da caminhada do povo pelo deserto, notadamente em Números e Deuteronômio, nós vemos Josué aparecendo e Josué tendo uma participação muito significativa, marcando assim a história do povo de Deus, especialmente no que diz respeito a caminhada do Egito até a tomada e a posse da terra prometida. Nesta lição, queremos destacar então os pontos fundamentais que norteiam a ideia e o sentido, portanto, deste estudo. Primeira ideia é que devemos aproveitar todas as oportunidades para aprender. Josué é marcado por uma característica muito interessante. Josué procurou aprender o máximo possível. Ele teve o privilégio de estar próximo de Moisés e com Moisés ele aprendeu como liderar o povo de Deus. Ele pôde ver Moisés ali em meio a situações muito difíceis, a situações muito confrontadoras. Ele pôde aprender a ter paciência, cuidado, mansidão, a depender de Deus. Ele teve em Moisés o seu professor, o seu mentor, e ele pôde aproveitar. Esteve lado a lado com Moisés em vários momentos, procurando aprender o máximo possível. Isto é uma lição para nós. Para estarmos preparados para os momentos decisivos, cruciais de nossa vida, precisamos ter uma bagagem conosco.
E essa bagagem nós alcançamos quando aproveitamos oportunidades para aprender. Aprender de pessoas mais experientes, aprender fazendo cursos, aprender lendo, aprender observando o mundo ao redor, aprender e aprender. Isso nos dá condições de enfrentar as adversidades, as lutas, as perguntas, os questionamentos da vida, os momentos decisivos que vão exigir de nós respostas e precisamos ter essas respostas a apresentar. Josué, portanto, aprendeu ao lado de Moisés e das circunstâncias vividas por este líder do povo de Deus. Lições importantes que foram decisivas quando ele assumiu a liderança do povo de Deus. Segunda coisa que nós vemos nessa lição é que confiar traz segurança e vitória na adversidade. Josué pôde aprender a ter confiança e ele pôde então aplicar esta segurança em sua vida, garantindo vitória, portanto, na sua jornada. No início do seu livro, quando ele assume a liderança do povo de Deus, depois da morte de Moisés, ele recebe como orientação do Senhor a necessidade de andar nos caminhos do Senhor, ser corajoso, ser ousado e ser corajoso também. Josué então pôde entender que enfrentaria adversidades, enfrentaria lutas, mas ele deveria estar seguro de que a vitória viria pelo Senhor. Não foram poucos os obstáculos que Josué teve de enfrentar. Ele enfrentou momentos difíceis, logo que assumiu a liderança do povo, ele teve os desafios grandiosos de atravessar o Jordão e assim o fez a pé enxuto, assim como no passado Moisés havia liderado o povo na travessia do Mar Vermelho a pé enxuto também. Josué liderou o povo de Deus na grande conquista de Jericó e da maior parte da terra de Israel. Josué pôde estar sempre seguro em Deus, sempre confiante no Senhor, e isso garantiu a ele a vitória. Garantiu que em cada adversidade enfrentada ele pôde experimentar sempre a vitória. Mas Josué também aprendeu uma outra lição, uma outra importante lição. Ele aprendeu que desviar os olhos do Senhor sempre traz problema. No texto lido, nós vemos que Josué, e você pode aprofundar a leitura de todo o capítulo 9 do livro de Josué, nós vemos Josué envolvido numa espécie de uma trama, numa mentira. Ele estava conquistando as terras junto com o povo de Deus e os gibeonitas resolvem então enganar Josué. Criam um plano muito bem elaborado para a preservação de suas vidas, mas isso contrariava, portanto, a vontade de Deus. Josué então recebe essas pessoas, esses emissários, que contam uma história muito interessante para ele, e Josué e os líderes do povo acreditam naquela história. Eles não consultam o Senhor. Naquele momento, Josué entendeu o seguinte: bem, eu já tenho desenvoltura, eu já sou razoavelmente capaz de liderar, de tomar decisões sozinho, já tenho sabedoria devida para isso. E o que acontece? Ele comete o erro. Ele cai numa história que não é verdadeira e, por isso, enfrenta a crítica do povo e a desaprovação de Deus também. Josué, então, entende uma preciosa lição que é acrescentada a ele, além de todas as outras que ele já tinha recebido. Nunca devemos deixar de consultar o Senhor. Nas questões pequeninas e nas questões gigantescas, Josué aprendeu que é necessário sempre consultar o Senhor. Josué pôde então entender que é necessário tomar cuidado com armadilhas que podem nos levar a enfrentar adversidades. A autora aqui destaca algumas dessas armadilhas que muitas vezes nos desviam de ouvir os conselhos de Deus. A falta de tempo para Deus, a tecnologia que toma conta e toma o lugar de Deus, os métodos ilícitos que se tornam cada vez mais comuns em nosso dia a dia, a falta de compromisso com a família, a ausência da igreja, da comunhão com o Senhor, dentre várias outras situações que levam risco à nossa vida espiritual. Mas o que deve ficar gravado aqui nesse encerramento de nossa lição
é que Josué, em todo o tempo, humildemente se colocou na condição de alguém que estava aprendendo, buscando sabedoria para melhor servir ao Senhor. Você tem agido dessa maneira, tem buscado sabedoria, tem ouvido, tem estado cada dia mais próximo do Senhor. Quanto mais sábio, mais próximo do Senhor. Quanto mais experiente, mais dependente do Senhor. Quando enfrentamos as adversidades com sabedoria, sabedoria acumulada, sabedoria dada pelo Senhor, nós podemos então vencer e podemos avançar para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida grande e ricamente. Amém.